Salve, salve! Estamos aqui novamente com uma nova entrevista para o projeto EPC 40 anos. E desta vez eu vou me dar assim, a liberdade poética de dizer que eu considero essa entrevista uma das mais importantes, se não a mais importante desse projeto. Viu, Márcia? Eu e a Márcia Betânia temos a honra muito grande de entrevistar Olívio de Souza Araújo, que o nosso decano do EPC, né? Está batendo agora nos 8,3 de idade, um corpinho de 70, 60, talvez 50, né? Mas eu tenho certeza que o Olívio foi uma inspiração para a gente durante muito tempo no EPC, que todos sabem, os encontros populares de cultura que foram realizados em meados da década de 80, final da década de 90. Foram 4 encontros que marcaram época no sentido do pensar, do fazer, de tudo, do sentir, né, que a gente imaginava para a cultura do país, num momento de grande efervescência cultural e política ali naquele momento da redemocratização do país. E eu me lembro muito eu queria dar esse depoimento inicial de dizer que assim, o Olívio era a voz da sensatez, era a pessoa, eram debates muito fecundos e muito assim, a gente tentar entender como que a gente poderia participar daquele momento, e o Olívio sempre tinha uma palavra ali de muita... Além de ser um gestor cultural, um produtor cultural de grande assim, envergadura, ele estava ali participando daquele momento. Olívio, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente sabe da dificuldade, você hoje está na sua Mutum, não é isso? Pelo que eu sei. Voltou o bom filho a terra torna, né? Então, primeiro eu gostaria que você te agradecer pela sua participação. Então, Olívio, é um grande prazer a gente ter você aqui, nosso decano, nos iluminando, como sempre, sobre a importância do EPC. E obrigado pela sua participação. Eu queria que, nesse momento, só para te dizer que a gente agradece muito a sua participação. Acho que a Márcia também pode, se quiser, colocar alguma questão. Né, Márcia? Não, é isso. Que bom que você está aqui nessa sala de entrevista com a gente, viu, Olívio? Que bom. Muito obrigada. Falo eu? Isso. Eu é que tenho que agradecer. Vocês me dão um alento com uma alegria muito grande e reforçando para mim o sentido da importância de viver e de agradecer a Deus por qualquer ato que Ele nos possibilita contribuir para as causas sociais, principalmente quando se trata de cultura, alimento, sem o qual eu não sei se eu conseguiria passar. Muito obrigado mesmo. E eu queria te começar com você, iniciando da seguinte forma. A gente tem feito nessas entrevistas, como eu disse, a gente falando sobre a trajetória, nesse primeiro momento, antes de falar do EPC propriamente dito, que o EPC impactou tanto a sua vida quanto a minha, da Márcia, de muita gente que está nos ouvindo. Eu queria saber de você o seguinte: a gente queria entender, queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Quem é o Olívio Araújo? De onde, aliás, melhor, de onde você vem? Como é que foi a sua trajetória? E muito antes do EPC, você já existia? E como é que foi a trajetória profissional? Você nasceu onde? Como é que foi a sua criação? Como é que foi a sua formação?
Nesse primeiro bloco, a gente gostaria de entender um pouco, a gente conversar um pouco sobre a construção do homem, do profissional, do intelectual Olívio Araújo. Começa lá do início, Olívio. De onde você vem? Quem é Olívio Araújo? É um agitador cultural com a mínima condição de acompanhar o movimento que se instalou aqui em Minas Gerais nas décadas aí de 70, 80, 90, momentos negros para algum tipo de tentativa, mas, por outro lado, enriquecedores, porque a gente buscava, conseguia pouco, mas não deixava de buscar liberdade, 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 fomentado pelas atividades culturais. Cheguei trazido pela mão do meu xará e padrinho Olívio Araújo, que subiu comigo até o 5º ou 6º andar do prédio do jornal Correio da Manhã. Meu avô era correspondente do Correio da Manhã e eu acompanhei na visita que ele tinha agendada lá no prédio. Fui com meu avô e saí de lá com uma oferta de trabalhar naquele jornal imenso, segundo o primeiro jornal nacional editado no Rio de Janeiro. Pronto, entrei no Correio da Manhã, levado pelo meu avô, com 17 anos de idade. Com 3 meses de experiência, eu fui contratado como auxiliar administrativo lá, de uma função qualquer. E aí não larguei mais do contato com a cultura manifestada nas páginas do jornal Correio da Manhã e que eu carreguei por toda a minha vida profissional. Trabalhei no Correio da Manhã por cerca de 20 anos, saí do jornal, infelizmente, com ele falido pelas forças de uma ditadura opressora, isso aí é redundante, e já com a outra oportunidade de, deixando o Correio da Manhã, ingressar na Universidade Católica de Minas Gerais. Ingressei na universidade não pelo vestibular, ingressei porque estava sendo um momento de avanço bem acentuado da postura da universidade no cenário político de Minas e do país, e a Universidade Católica de Minas Gerais foi meu segundo pouso, depois do Correio da Manhã. Pousar minhas asas o Correio da Manhã chegando aqui, ó, ali o Correio da Manhã. Que coisa boa ver essas coisas sendo sempre recuperadas. Aí, no Correio da Manhã, passei para a PUC, trabalhando ao lado de um grande mestre que foi, para mim, um grande mestre, Emerson de Almeida. O Emerson de Almeida foi
chamado pelo reitor, Dom Serafim Fernandes de Araújo, para implantar, criar na universidade um projeto de extensão amplo, extensão em todos os níveis possíveis, através de uma pró-reitoria. A universidade tinha uma pró-reitoria que cuidava dos cursos e tinha outra que cuidava de questões administrativas. O Dom Serafim queria que houvesse um envolvimento maior da universidade institucionalmente, participando da vida cultural que estava efervescente no país. O Emerson foi ao Dom Serafim e falou: eu topo fazer o projeto, mas eu preciso de um companheiro que é o meu companheiro na sucursal do Correio da Manhã, é o Olívio, que, por sinal, ele já está trabalhando num setor. Ele mencionou o setor que eu não me recordo agora, mas eu já trabalhava no Correio da Manhã e tinha condição de trabalhar, levado pelo Emerson de Almeida, na montagem, na criação da pró-reitoria de extensão, onde eu fui ocupar desde o primeiro dia a coordenação de promoção cultural, onde eu fiquei em torno de 20 anos como servidor da PUC Minas. E aí é que a coisa perdeu mesmo com um baralho que a gente estivesse abrindo para utilizar o melhor jogo. Eu tive uma vida riquíssima de viver, conviver e aprender com pessoas com quem eu mantive o meu cotidiano. Por exemplo, doutora Ângela Vaz Leão, doutora em línguas e com quem eu aprendi muito. Eu tive a oportunidade de caminhar com ela por estradas poeirentas do interior de Minas, levando para conhecer nossas terras o mestre, agora só vai faltar, apareceu o mestre, Edgar Morin, que veio da França para ministrar um curso na PUC Minas. O mais foi coisa miúda, assim eu poderia dizer, onde eu pude contribuir com minha presença, com minha opinião e com minha oportunidade de servir à cultura mineira como uma pessoa com disponibilidade quase sempre total para poder alavancar projetos e dar cabeçada nos muros quando as coisas não iam bem. Mas a gente tinha fé, a gente tinha condição de contar com o apoio da instituição Universidade Católica, aí já chamada de Pontifícia Universidade Católica, e seguir 20 anos ou mais, sempre no dia a dia, dando uma contribuição que engrandecesse a oportunidade de conviver e de beber toda a água que poluiu a fonte de informação cultural
de Minas. Sem querer te interromper, já interrompendo, porque você falou do professor Emerson, eu acho que é importante, né? Porque assim, as pessoas às vezes não têm uma noção de quem foi o professor, quem é o professor Emerson, né? Porque assim, se você considera que aquilo ali foi o embrião da Fundação Dom Cabral, você chegou a trabalhar na Fundação Dom Cabral, que o Emerson, que acabou virando a Fundação Dom Cabral, que hoje, não sei se as pessoas sabem, é considerada quase que a Harvard brasileira, é a grande escola de negócios que o país tem hoje, né? E o professor Emerson foi o. Você chegou a trabalhar com ele na fundação, ou aquilo foi o embrião da Fundação Dom Cabral? Ô, Zé, eu vou citar duas pessoas que contribuíram muito de mim para que a fundação viesse a ser o que é hoje. Hoje ela é uma potência no que se propôs ser. E três pessoas discutiram com o Emerson. O Emerson era o pró-reitor de extensão. O Dom Serafim queria unir. E aí, vamos montar o projeto, vamos fazer existir o que não existe aqui na PUC, com criação da Pró-Reitoria de Extensão, eu não lembro o nome. E, nessa Pró-Reitoria, criaram uma fundação, que era sonho do Dom Serafim, Fundação Dom Cabral, que era o nome do Dom Cabral, o responsável da instituição na busca da implantação da pró-reitoria. Eu, modestamente, o professor Caio Bosque e o professor Bonifácio Teixeira, juntamente com o Emerson, a gente decidiu que nós não iríamos para a Fundação Dom Cabral, por uma opção de continuar trabalhando e produzindo na universidade. O Emerson iria com o Paulinho, que era um membro da me fugiu agora. O Paulinho era um engenheiro muito ativo, mas gostava de brincar dizendo que tinha que fazer, que criar e investir, porque chega de ouro preto, chega de velharia, chega de cheiro de mofo. Esse foi trabalhar com o Emerson, que era um cara super o que eu vou dizer, confiável para o Dom Serafim e para o Emerson implantarem a Fundação Dom Cabral. O Paulinho foi para lá e agitou e fez daqui e fez dali. Então, na verdade, nós, Bonifácio José Teixeira, Caio Bosque e o outro que eu disse antes, e eu mesmo, continuamos na PUC Minas, dando todo o suporte para que a Pró-Reitoria de Extensão implantasse os seus projetos de criação e manutenção que a Fundação Dom Cabral conquistou através dos tempos. Eu espero que estejam alguns, se não todos,
recebam meu carinhoso, afetuoso abraço e saibam que eu carrego as melhores lembranças com vocês. Nós não fomos para a Fundação Dom Cabral, para a criação da Fundação Dom Cabral, por uma questão de opção. A gente tinha uma equipe que poderia ser desdobrada em duas, e foi isso que aconteceu. Ficou uma equipe da Pró-Reitoria de Extensão, mantendo o pleno funcionamento da Pró-Reitoria, e outra parte seguindo a orientação do Paulinho, do IPUC, para a implantação da Fundação Dom Cabral. A gente podia dizer que são entidades co-irmãs e que foram criadas com o Dom Serafim assumindo com muita raça os jovens servidores que ele tinha ao alcance da mão e do cérebro para fazer funcionar a Pró-Reitoria de Extensão e montar com tanta competência a Fundação Dom Cabral. Então, você não, eu vou te colocar mais algumas questões aqui que eu acho importantes, né, assim, da gente pensar. Então, você teve esse processo da Fundação Dom Cabral. Isso foi muito antes de você entrar ali naquele momento em que você acabou sendo, trabalhando em rádio, você acabou sendo diretor do Teatro Francisco Nunes. Isso foi muito antes desse momento. Agora, a coisa fluiu de uma tal forma que não tinha como fazer nada e colocar como ponto final. Fiz isso aqui, ponto final. A gente queria mais e seguia querendo mais. Por exemplo, eu estou falando do Dom Serafim como reitor da PUC Minas, mas o Dom Serafim foi um dos que confiou em mim demais. E a gente podia ousar levar para ele uma coisa mais ou menos assim, determinante. Ele podia pegar um texto e ler e falar assim, pode publicar como meu. E pronto. E numa época que a gente precisava desse tipo de comportamento. Muita gente divergia dele, mas muitos aplaudiam o seu liberalismo. E nós só tivemos que bater palma para ele. Mas o que eu ia colocar é uma lembrança do Dom Serafim apoiando as atividades culturais que era, em última instância, o responsável. Deu certo, parabéns. Deu errado, está vendo onde você foi se meter? E aí é coisa complicada. Mas eu vou dar 2 exemplos. Nós tivemos uma oportunidade de uma boa convivência com o pessoal do movimento de cultura do Vale do Jequitinhonha. Que, na época, foi muito... foi enriquecedor para o movimento um contato da Pró-Reitoria de Extensão com as pessoas devidamente como é que eu vou colocar? Bom,
as pessoas do meio cultural, a parceria com os graduados da universidade. Não excluía a participação dos acadêmicos nos projetos de cultura e vice-versa. O Dom Serafim apoiava, aplaudia e dava continuidade com muita esperança de que a gente teria bons resultados. E realmente teve, porque eu participei não digo a criação, mas a manutenção das emissoras de rádio, Rádio América, Rádio Universidade, e participei na montagem de programas que tinham o intuito de ocupar espaço nas emissoras para a difusão dos valores culturais mineiros. Uhum. Com o apoio do Dom Serafim, que era, na época, membro do Conselho Estadual de Cultura, nem sei se existe o que rumo que tomou, mas com o apoio do Dom Serafim, eu sugeri e consegui montar um projeto para trazer a Belo Horizonte o Coral Trovadores do Vale, que estava... Olha, que interessante. Meio mambembe solto lá no Vale de Jequitinhonha, fazendo o quê? O Frei Chico, com aquela determinação dele, a Lia, com uma presença cativante de beleza interior, e conseguimos chegar no Dom Serafim e fazer o Dom Serafim crer que aquilo ali era uma semente que podia frutificar em riqueza do patrimônio cultural que se formava em Minas. O Dom Serafim deu o aval, conquistou seus pares na academia e o coral deixou de ser desconhecido e recebeu a menção máxima lá dos seus membros da academia para o Coral Trovador do Vale passar a existir e ganhar espaço, continuar ganhando espaço, e continua até hoje. Isso aí foi uma ideia minha que saiu de uma possibilidade de conversar com o Dom Serafim e nós conseguimos esse feito. Outro feito, um programa criado pela Coordenação de Promoção Cultural, chamado Encontro Popular de Cultura. Será que bate aí também? Olha só. Encontro Popular de Cultura. Uhum. Rapaz, eu acho que era isso mesmo. Não é não. Beirou, mas foi na trave. Encontro Semanal de Cultura. Encontro Semanal de Cultura. Encontro Semanal de Cultura. Onde o Dom Serafim, com as coisas mirabolantes de sonho que a gente corria atrás, conseguiu nos apoiar e a gente conseguiu montar
um projeto trazendo ícones da cultura mineira, cultura brasileira, que ou já tivessem tido o seu momento, seu auge de fama e caminhando quase para o, o ostracismo, que infelizmente é o destino de quem cansou de andar com as pernas próprias, caminhando já sem força, ou os novos, os meninos que chegavam e iam engrossando a fileira. Nós notamos aqui que eu até não interferi, porque eu acho que é muito rico essa sua digressão sobre a importância, quer dizer, o trabalho que você estava ali na Coordenadoria de Cultura da PUC e o apoio que o Dom Serafim dava, né, naquele momento, enquanto o Emerson de Almeida e a turma foi lá fazer a Fundação Dom Cabral. Eu estou pensando o seguinte: você foi criar as bases do Encontro Popular de Cultura. Na verdade, é com isso, certeza, né? Com certeza, com certeza. Quando eu trouxe, porque eu sou obrigado a falar eu, mas era Isso. por força de circunstância. Quem trouxe Trovadores do Padre Frei Chico foi você. Pronto. Né? Eu ocupava um cargo de relativa importância na vida universitária da PUC Minas. Não era mais uma faculdadezinha de filosofia e letras, era da PUC, Pontifícia Universidade Católica. Achamos um meio de ver uma disponibilidade de um coral magnífico e a gente trouxe esse coral magnífico para poder participar de um encontro semanal de cultura. Olívio, o que eram os encontros semanais de cultura? Conta para a gente, porque assim, está me parecendo, né, Márcia, que se Márcia quiser até colocar alguma questão, está me parecendo que os encontros semanais de cultura era mais ou menos um preâmbulo do que seriam os encontros. Fala aí, Márcia, o que você acha, Márcia? Pode colocar. Não, ele já perguntou. Eu fiquei curiosa, Olívio. Você foi o primeiro promotor cultural, então, da PUC, do que viria a ser a PUC. Você foi o primeiro? Com certeza. Com certeza. E aí, quando vocês criaram esses encontros semanais de cultura, qual que era o objetivo, o que acontecia, o que era feito, quem que era envolvido nesses encontros? É fácil resumir. O que a gente queria era atuar numa brecha que ia cada dia se alargando mais e amontoando descaso. A gente queria que os novos pudessem ter um abrigo para mostrar o que eles carregavam com eles e misturavam com os sonhos deles. E, para isso, a gente poderia contar com um time de pessoas já de uma idade mais avançada, não pela idade, mas pelo acúmulo de conhecimento, de vontade de participar mais ativamente do cenário cultural, e aí a gente fazer um caixazinho da própria universidade para fazer essas pessoas circularem no meio não acadêmico, no meio universitário e no diretório acadêmico, sentar com
os dirigentes e ter uma participação ativa nas efemérides que enriquecessem o momento vivenciado de troca de experiência entre a universidade e artistas cheios de esperança e, ao mesmo tempo, de sonhos, e que pudessem estar com a gente ali. Eu vou contar um caso, parece brincadeira, o personagem pode me desmentir por não lembrar, mas não porque não existiu o que eu vou contar. Vamos tentar... Eu apaixonei pelo disco do Dércio Marques, que trazia uma música do Elomar. Eu era amigo do Dércio, gostava demais do Dércio, uma pessoa brilhante do cenário cultural para mim. Difícil a gente ter uma pessoa tão disponível, tão disposta a fazer qualquer coisa para que a cultura seja enriquecida com o nosso convívio. Aí, no disco do Dércio Marques, eu encontro lá essa música que é do Elomar. Aí eu fiquei conhecendo o Elomar por causa dessa música. Me apaixonei com o Elomar. Ele, violão e aquela sonoridade que até hoje assusta quem não quer mudança. E... Foi arrumação, Olívio? Arrumação? No arrumação foi consequência. Eu mantive contato com o Elomar, achei um jeito de fortalecer esse contato com o Quinteto Violado. O Quinteto Violado tinha o Marcelo Melo, era o líder do Quinteto Violado. Tinha o Tonhão, tinha o menino mesmo, filho lá de um deles, e o Marcelo, que era o cabeça da turma. O Marcelo tinha contato com o Elomar, com o Quinteto Violado, para dizer mais precisamente. Elomar Figueira de Melo. Aí, o que nós fizemos? Fizemos uma rede de informação, de achar um jeito de abordar, esclarecer e ganhar a confiança para trazer as pessoas da melhor maneira possível. O Elomar resistiu à minha procura, demanda, porque ele não andava, a mulher dele não andava de avião. Não andava de avião. E parece que ele também tinha uma coisa assim. Não andava de avião e estava lá na fazenda dele, na Bahia. Mas nós encasquetamos do lado de cá que a gente tinha que trazer o Elomar. Ele nunca tinha vindo aqui e não era possível. Ao vir aqui, ele ia ser conhecido, ele ia passar a ser conhecido. E corremos atrás, e até que acertamos a vinda do Elomar, pagando a ele simplesmente não sei quantos rolos de arame que ele precisava, não era do dinheiro, precisava de comprar um arame da Belgo Mineira, não, da Belgo Mineira,
É a Belgo. A Belgo. Belgo Mineu. É. Isso, pois é. Pagamos o Elomar com rua de arame. Isso não é mentira, não é brincadeira. O Elomar falou, Caramba, essa história é fantástica. E bota a mulher no carro e eu venho e nós vamos tocar o bonde. Agora vocês imaginam, pegar um cara desse desconhecido lá no meio do mato, mal os que tiveram a oportunidade de ouvir o disco que o Décio Marcos tinha, dar de cara com o Elomar dentro da faculdade e falando aquele linguajar doido dele, conversando daqui e dali, passa a mão no violão e toque, 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 toque. Depois ele até diminuiu, hoje ele conversa mais do que toca, mas não é por direito que ele adquiriu. Então, fizemos isso. Por exemplo, vou citar outro caso. O Cartola estava saindo de uma história de passar dificuldade, ele e a Zita, mulher dele, de passar dificuldade, e era verdade. Aí existia o jornal Opinião no Rio de Janeiro, que tinha um deles, editores, o Sérgio Cabral. Infelizmente, pai desse xará dele. Sérgio Cabral. Filho xará, mas é porque a garganta trava, fica difícil soltar determinados nomes. Pois bem, o Cartola morre e não morre. O Cartola está velho, o Cartola é um grande nome, mas quem é Cartola? Quem conhece Cartola? Vamos trazer o Cartola. Vamos mostrar o Cartola para esse povo, vamos mostrar esses que estão alijados aí da cena artística, vamos puxar essas pessoas. Aí achamos, peleja daqui, peleja dali, achei a charada. Não me lembro quem que deu o apoio. A charada é: vamos conversar com o Sérgio Cabral, o Sérgio Velho, pai do. Vamos conversar com o Sérgio Cabral, que ele tem prestígio, ele tem nome, ele tem presença, ele é engraçado nas tiragens dele, e vamos trazer o Sérgio Cabral para fazer a apresentação do Cartola. Pronto, bastou isso. Amarramos com o Sérgio Cabral a vinda do Cartola para participar de um encontro semanal de cultura. E assim nós trouxemos o Cartola, que todo mundo que superlotou o auditório para ver o Sérgio Cabral, o Pasquim, eu falei errado lá atrás, minha opinião do Pasquim. Sérgio Cabral, editor do Pasquim, e na sacola de viagem o Cartola. Aí chega lá o Sérgio Cabral, expõe o Cartola como se fosse um grande e merecedor dos elogios da multidão que estava lá superlotando o teatro. E assim, então a gente fazia, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de poder apresentar ideias e fazer com que essas ideias fossem consumidas por algumas outras pessoas, das quais a gente precisava o apoio para poder fazer acontecer. E isso foi
ano após ano, um bom período, a universidade, com eu ocupando o cargo de coordenador de promoção cultural, fazendo esse tipo de interação com quem precisava de espaço. Em resumo, é isso. Pronto? Olívio, só para encerrar essa primeira parte dessa conversa, para passar para a Márcia, só que eu queria que você falasse um pouquinho, que aí você ficou nesse tempo seu na coordenação lá de cultura da PUC, mas você foi muito além disso, né? Que depois você foi. Depois você criou a Letra e Música com Tadeu Martins. Sim, depois você, no mesmo momento, ou antes ou depois, você foi diretor do teatro mais importante de Belo Horizonte, que é o Francisco Nunes, né? Logicamente é o Palácio das Artes, mas o mais emblemático, o Chico Nunes. Fala só rapidamente para a gente desse momento ali, que é um momento que coincidiu com o EPC. Por isso que eu gostaria que você falasse disso, porque acho que coincide com o EPC, que eu lembro que eu te conheci, de dia a gente estava no EPC e à noite estava num show maravilhoso que você e o Tadeu estavam levando para Belo Horizonte. Ou então, a gente estava no Chico Nunes, que, aliás, não sei se foi o segundo, acho que o segundo encontro foi no Chico Nunes, que você era diretor do Chico Nunes, quando o EPC aconteceu. Né? Então, fala um pouco já, vamos avançar um pouco na história, quando você já tinha saído dessa esfera lá da PUC, mas você virou já uma referência, quase uma entidade em Belo Horizonte, em Minas, cultural, que você, tudo que o Midas, né? Tudo que o Olívio e o Tadeu foi muito sábio de grudar no você, né? Grudou em você e aí as coisas aconteceram. Fala desse momento, por favor. Ô Zé, eu nasci com um pé dentro do cenário cultural. E aí, quanto mais a gente caminhava, mais o enriquecedor ficava o trajeto, mais desafio era o encontro com o novo, a redescoberta do aparentemente velho nas pessoas que insistiam em cantar uma moda de viola, bater o pé no chão lá no Cateretê e isso aí, o pé no chão, eu não deixei sair os dois pés. Eu sempre procurei dar um pulo, mas com um pé indo pousar em terra firme. Eu acho que eu não fiz muito mais e muito diferente do que foi a possibilidade de me colocar disponível para estar à disposição de demandas. É isso. Não foi nada mais, nada menos. Eu procurei estar disponível para atender demandas no cenário cultural. A minha passagem no Teatro Francisco Nunes, ela é rápida, gostosa, e convivi com os grandes nomes da época do cenário teatral mineiro. A mesma coisa, abrindo porta, dando oportunidade. Eu vou citar um exemplo.
conheci ali, abri as portas para fazer o primeiro show, o meu saudoso amigo Vanderly. Vanderly, que na época ainda era Vander com Li de L-E-E, de qualquer um que fosse procurar fazer essa fusão aí com o nome. É quase um Bruce Lee, né? Um Bruce Lee. Isso. E hoje é uma das minhas paixões é o Vanderly. Nossa Senhora, esse cara. E aí convivemos razoavelmente bem até que eu me afastei do cenário cultural, vindo de volta à minha terrinha querida, terrinha amada. Mas vou falar uma coisa. Como é que eu vou fazer para falar, parecendo que eu estou com... eu falo e vocês depois corrigem. Vocês corrigem. Eu tenho um documento aqui, a gente está conversando sobre o que faz, o que fez, o que pode fazer. Surgiu em Belo Horizonte, em razão das coisas que a gente... Vanderly. Surgiu em Belo Horizonte um movimento, algo assim, como uma repercussão das coisas que vieram acontecendo nesse período aí de 1970 a 2000, algo mais ou menos nesse sentido. Eu tive uma participação involuntária, não quis, não procurei, mas eu gravei uma série de contatos com o pessoal do Rádio Mineiro, que estava por aí meio, não vou dizer as moscas, não, mas estava meio um momento meio conturbado. Surgiu entre um punhado de festival para todo lado, eu e o Tadeu, meu sócio, carregando o festival para baixo e para cima, e as pessoas acontecendo, e que coisa boa, que coisa legal, muito joia mesmo. E foi muito rico isso. Ainda tem resquícios até hoje, tem remanescentes aí brigando por primeiro lugar até hoje do festival. Mas o fato curioso é que surgiu de repente, a gente não pode dizer que não sabia ou não esteve perto de saber o fato, mas o fato é que eu tenho um documento comigo onde o secretário de Cultura fugiu. Você vai achar na tela, aí coloca. Zé Aparecido de Oliveira. O Zé Aparecido, lógico, Zé Aparecido. O Zé Aparecido de Oliveira ocupava o cargo de secretário de Cultura de Minas, com pretensões e parecendo que a coisa estava muito segura de que ele seria o ministro do recém-criado Ministério da Cultura.
Aí, em torno disso, em razão dessa possibilidade, surgiu um movimento aqui, você falou aí do Teatro Francisco Nunes, apareceu um movimento incorporando demanda, incorporando reivindicação, com 50 assinaturas de pessoas ligadas a instituições culturais de Minas Gerais, indicando modestamente para mim o meu nome para ser secretário. Dirigir ou estar à frente, ou sei lá o quê, da criação de um programa na TV mineira de cultura. E esse programa era esses 50 pretendentes, esses 50 amigos, essas pessoas dedicadas à cultura que entendiam que eu participava ativamente de um cenário promissor, encaminharam ao secretário José Aparecido de Oliveira 50 assinaturas de representação de pessoas, entidades ligadas ao cenário cultural de Minas, reivindicando o espaço e indicando para ocupá-lo com meus préstimos, o que muito, é lógico, me envaideceu. Lógico. E o relógio aí, Zé? Olívio, não, então assim, eu estou preocupado com o jogo do Atlético. Então, eu vou passar para um atleticano. Agora, a parte boa da conversa nós já falamos, a vibe boa nós falamos. Agora eu vou passar para a Márcia Bethânia, porque ela vai fazer as perguntas, digamos. Márcia, a palavra está com você, tá? Aí a Márcia vai falar, nós vamos entrar agora, Olívia, nós ficaríamos aqui a vida inteira com você. Mas só como a gente tem um tempo de TV e nós dois temos o tempo do Cruzeiro, porque o Atlético já vai para a segunda divisão, então vou deixar para a Márcia e vai perder, nós vamos secar depois de amanhã lá na Sul-Americana, não vai ganhar, não ganha. Então vamos lá, que me perdoe os atleticanos. Márcia, vamos para a reta final da entrevista, porque o Olívio tem que assistir o jogo do Cruzeiro. Né, Maria Olívia? Maria Olívia está aí já querendo... Não, eu de cara aqui, eu protesto. 15h30, agora. Se o jogo é 4h, o meu bloco já ficou prejudicado. Então, eu já estou aqui registrando meu protesto. A ideia, Márcia, é que você nem falasse, atleticano não tem vez aqui no EPC. Tá bom, então vai lá. Então vai. Olívio, meu querido, muito bom essa prosa com você, viu? Super importante essa história sua, né? Lá na PUC Minas, né? Assim, no início dessa proposta de intercâmbio maravilhosa. Eu acho que é uma entrevista que ela tinha que voltar, né, para pegar com você mesmo outras coisas. Agora, é interessante, veja só, você estava vinculado à PUC, né, o que viria a ser a PUC Minas, né? Naquela época, União Católica, alguma coisa assim. E aí, é interessante porque, assim, por exemplo, eu saía do interior para ir para Belo Horizonte, né, para as assembleias do EPC,
para tudo que a gente fazia acontecer. Você mesmo falou de que você teve contato com o movimento cultural do Vale de Jequitinhonha, né? Com o Tadeu. E eu fiquei pensando aqui, né? Para mim já ficou claro, né, que você mesmo se colocou. Cultura para você era seu ponto de referência também. E você, como funcionário da PUC, se deixava ali também à disposição, interagindo e contribuindo com esse movimento cultural. E eu, juro para você, eu não tinha essa clareza do seu vínculo com a PUC Minas. Isso, para mim, aqui hoje foi uma surpresa. Não sei se Edivar tinha já essa definição, né? Eu te enxergava assim, como um produtor cultural, junto com o Tadeu. Então, assim, eu queria que você falasse agora sobre a construção do EPC, que eu entendi que você já era ali dentro da PUC, essa grande cabeça que estava construindo, né, essa ação que a gente chama hoje de extensão cultural. Então, você estava ali começando isso. E aí você interagiu com a galera, né, do EPC. O Izinho, agora mesmo, acabou de me mandar um áudio para te dar um abraço querido. O Izinho, lá da Lagoa do Nado. Não sei se você lembra. Então, a minha pergunta para você... Como que essa lembrança sua sobre o primeiro EPC? Como é que a Olivia Araújo ajudou a conceber esse primeiro EPC, que saiu com aquele nome, aquele cartaz, né? Encontro Popular de Cultura. E na nossa cabeça, inclusive... Na nossa cabeça, não. Foi um tema que a gente debateu demais, a questão do encontro de cultura popular ou encontro popular de cultura. E, na verdade, ele saiu com o nome de Encontro Popular de Cultura. O que isso tem a ver com você? Tudo. Tudo? Tudo. Tudo. Desde a oportunidade de trabalhar com um chefe que não ligava porque eu fizesse, que é o João Serafinha, a gente podia dizer isso, e o estímulo das outras pessoas que queriam ver as coisas acontecendo. Então, na verdade, foi tudo. Eu falei há pouco que eu nasci com o pé no chão e com um livro na cabeça, porque gostar de ler como eu não é muito comum. Eu gosto de ler qualquer coisa que tiver na minha frente. Eu gosto de ler, ler. E música, não podia parar num lugar mais rico, mais desafiador para uma pessoa que gosta de música do que morar e conviver com esses artistas da música. Teatro é a mesma coisa. Onde é que eu vivi? De onde é que eu tirei essa possibilidade de tomar o cafezinho mineiro, se não sentando ao lado das pessoas que gostam de conversar, de apresentar fatos, de cobrar novas formas de estar ativo do que estar aqui no meio de vocês. Eu vejo essa oportunidade, ela me atrapalha, porque eu falo com o coração e as coisas não saem com a clareza devida, mas eu falo de coração. Eu falo e insisto.
Eu tive as portas abertas. Quando eu falei de Dona Ângela Vaz de Leão, o que aconteceu? Aconteceu de eu ter uma oportunidade de, juntamente com ela, ocuparmos um carro com o francês lá, que eu falei o nome, eu não vou lembrar agora, e a esposa dele, para passar um dia. Edgar Morin. Passaram um dia com ele, a esposa dele, e ele falando da experiência de vida dele quando ele bate o pé em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Isso é enriquecedor demais. Quando a gente discutia o EPC, só faltou sair no tapa, mas mesmo assim é capaz de ter tido alguém que saiu. Porque, para mim, tem encontro de cultura popular. Não, mas encontro de cultura popular não é abrangente. Então, é encontro de qualquer coisa. Não, qualquer coisa é desmerecer o nosso trabalho. Encontro de... Pronto. EPC, Encontro Popular de Cultura, e vamos correr e vamos registrar isso, não vamos deixar que outro venha passar a mão na nossa decisão. Então, então nós criamos o Encontro Popular de Cultura. Pronto, e vamos fazer o que agora? Nós temos que achar um corpo técnico e político que nos permita ter sustentação no cenário cultural mineiro. Então, vamos correr atrás. Não é a PUC que vai fazer isso, não somos nós vamos fazer. E como que nós vamos fazer? A gente está meio perdido, nem sabe. Por exemplo, como foi que a Lagoa do Nado virou um movimento tão significativo, tão importante quanto foi a Lagoa do Nado, sendo reivindicada como espaço público da população. Nós fizemos a Lagoa do Nado, nós fizemos. E, assim, essas outras peças nessa engrenagem que a gente montou e segurou com o nome de EPC, Encontro Popular de Cultura. Aí vem do sul do país um estudioso, uma pessoa que é referência em vários setores de cultura, por onde ele passa pregando e empregando os seus conhecimentos, o Marés. Aí vem, de outro lado, a dedicação do Frei Chico para acompanhar, noite adentro, os ritos da sua competência de homem ligado à igreja. E o Tião Rocha, que deu o Tião Rocha? Tião Rocha foi um dos brigões do EPC que eu, por mim, colocaria o Tião entre os primeiros a conceder essa oportunidade da gente ouvir uma fala dele. Gosto mais do Tião, não vejo há séculos, mas é isso que ele representa dentro desse movimento. Aí teve quem saiu porque não concordou com isso e com aquilo, teve outro que chegou, mas achou dificuldade de entender e de acatar, mas vai ficar para ver se aprende, e assim vai acontecendo. Nós, quando a gente... Olívio,
Você falou, olha, concordou, não concordou, o pau quebrava. Tá aí, ó, foto de uma assembleia nossa. Uma assembleia aí. Agora? Hã? Pois é. Quando? Pois é, eu e Zé já tentamos identificar onde que é esse teatro aí. Eu acho que foi em algum lugar da UFMG. Não sei se no IGC. Não. Não? Essa Assembleia de 88? Não, gente, isso aí sabe o que é? Isso é Mineirinho. É o Mineirinho. Você tem certeza? É o Mineirinho. Aqui, Olívio, ó. É 88? Então tá bom. 8,3 com corpinho de 60. Vamos lá. Cadê Olívia Araújo nessa foto? Vamos ver. Ô, Maria Olívia, ajuda ela aí. Cadê Olívia Araújo nessa foto? Tá bom. Eu estou aí. Tá do lado de quem? Tá do lado de quem ali? Ítalo. Do lado do Ítalo. Hã? Aqui, ó. Você tem o Ítalo, você tem Olívio Ítalo, do lado esquerdo, Adriano Araújo, Frei Chico. Ali eu não sei se é o Izinho, o Alvinho. Depois vai. O Alvinho, eu tinha que ter falado do Alvinho lá atrás. O Alvinho teve papel fundamental. Importantíssimo. Izinho. Mas essas pessoas... A bandeira da Lagoa do Nado e vamos que vamos. Então, Olívio, você falou esses nomes todos aí, inclusive, né? É bom você saber. O Carlos Frederico Maré já esteve com a gente aqui também, né? Recordando e dando a sua contribuição. O Alvinho também já passou por essa sala de entrevista. O Tião Rocha também, viu? Pode ficar tranquilo, que já esteve aqui com a gente também. O Brandão. O Izinho também já esteve aqui nessa sala de entrevista. Brandão não, né? Que o Brandão morreu, né? Mas ele Pois é, eu nem falei nada. Não, ele está em espírito. Todo mundo citou o Brandão. Todo mundo citou o Brandão. Todo mundo citou o Brandão. Mas é importante isso que você falou, viu, Olívio? Porque você está completando para a gente exatamente essa história, sabe? Assim, de como que surgiu o EPC, essa discussão aí inicial do porquê desse nome, né? E, no final das contas, né, para complementar parte disso que você já nos ajudou bastante hoje, você se lembra quais foram esses propósitos iniciais do porquê realizar esse movimento? O que é que vocês acumularam de discussão para definir os objetivos do EPC? Eu acho que a gente queria espaço com liberdade e compromisso de ocupar parcela do poder com a força que o cenário cultural já tinha e exigia ser colocado em prática. Interessante isso que você falou, porque você, inclusive, citou um possível movimento em apoio ao José Aparecido de Oliveira. Eu mesma, cá em Diamantina, lembro que eu mobilizei assinatura de abaixo-assinado. Como é que foi isso dentro do movimento? Como uma florzinha plantada lá no pavimento. Eu tenho é o único documento que eu tenho, por acaso, eu tenho a lista são 50 nomes de pessoas e instituições reivindicando a criação do programa na TV Minas e entregando à administração
a um dos membros do encontro, que era o Olívio. Que era eu. Que era Você. Teve um outro problema também, esse aqui eu perdi ele feio, mas estava indo para lá, estava indo para cá, como é que faz depois já da questão da Secretaria de Cultura, aí surgiu um projeto de que as rádios administradas pela Secretaria deveriam ter uma outra orientação, um outro caminho e alguma coisa, uma mexida lá, uma mexida em algumas coisas. E aí o nome do Gonzaguinha apareceu entre os que pleiteavam ocupar o cargo nesse espaço público de rádio e TV. Não sei porquê, não sei como, colocaram meu nome lá e tem que ser, tem que ser, tem que ser. E tinha um outro rapaz que era funcionário da Inconfidência, salvo engano. Da Inconfidência. Que também pleiteava o cargo. O resultado é que o Gonzaguinha foi o Gonzaguinha que venceu. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Por influência, por orientação do Fernando Brant. Então, teve um princípio de quebra-foi também, da indicação. Olívio, eu acho que no final, quem ficou lá foi o Fernando Brant, que ficou como diretor, você não lembra? Eu acho que foi o Fernando Brant que ficou. Eu acho que houve ali salvo engano, foi o Fernando Brant que ficou como diretor por um período. Não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que não foi o Gonzaguinha. Seria o Gonzaguinha, mas o Fernando Brant acabou. Foi o Fernando Brant. Mas isso já foi junto Fernando com o EPC, Brant, tá certo. gente? Isso foi junto na época Fernando do EPC? Brant, entre 85 e 90, Olívio? Foi, né? Foi na época da PC. Na época da PC, naquele período, na década de 90 ali, final da década de 80. Agora, Olívio, você disse o seguinte, não, tudo bem, eu estava lá na PUC, eu tinha, digamos aí, né, Dom Serafim, que era o meu chefe, muito sensível, flexível, né, e aberto, mas a minha participação ela não se dava necessariamente enquanto PUC. Nesse sentido de ajudar na organização do EPC, você assumiu uma frente de trabalho mais específica? E qual foi essa frente de trabalho ligada a você, na organização? Não, eu não posso dizer que teve uma frente de trabalho. A coisa foi mão na massa. Vamos fazer, juntar a cabeça, a gente não pode ir pensando para a cabeça dos outros, e juntar a força mental e física. Eu acho que isso aí eu não tenho resposta minha para dizer que eu exerci tamanha importância na decisão. Por exemplo, o EPC, eu me lembro de que eu estava no bojo da coisa que estava em efervescência. Isso me
me movimentava, me empurrava para frente, mas só eu chegava em casa e acabou e pronto. Não tenho resposta para dizer assim, aqui, eu fiz, digamos assim, eu fiz o que pude, porque mas me deixaram pode falar. fazer. Mas você trabalhava com produtor cultural praticamente naquela época, né? E aí você começou a falar nomes de artistas. Não. Eu prefiro falar agitador cultural, mas agitador. Não, eu fui preso lá. Eu fui lá entrevistar o pessoal. Ninguém estava com violão para cantar, para tocar. Eu estava lá com minha folha de papel para anotar e para trazer de volta com resultado prático da minha busca de informação. Tá certo. Então, Serafino não falou vai ou não pode ir. Ele simplesmente viu o fato e o fato repercutiu. Então, outras coisas, eu talvez pudesse ter tido aprofundar mais, assim, não, eu quero que seja desse jeito que eu estou falando, mas nunca. A coisa, eu acho que tinha que ser mais branda. A gente... Márcia, Oi. A gente entra aí naquela fase final do legado dos próximos temas, que eu tenho uma última questão para colocar para ele, porque tem o jogo do Cruzeiro está quase começando, tá? Pois é. Para seu desespero, por favor. Então, Olívio, então o EPC como movimento cultural, né, como você falou, inclusive você fez contato também, interagiu com o pessoal do Vale de Jequitinhonha, mas no relato, a gente percebe também várias outras conexões que foram feitas no interior de Minas, né? Você se lembra das nossas assembleias, bastante disputadas. Sim. Você mesmo chegou a falar, tinha alguns quebra-pau, mas que eu queria que você falasse dessa importância do EPC para você e que legado é esse que o EPC deixou, né, para Minas Gerais e para o Brasil, sob o seu ponto de vista, né? Claro. Deixou de legado é uma coisa inacabada porque inacabável. Ela ficou inacabada porque era inacabável e assim está e espera a nossa ação. Eu acho que, em resumo, é isso. Está lá para ser acabado. Aliás, quando a gente imaginar que acabou, não acabou. Acabou o que a gente estava com a mão na massa, mas algo novo estava chamando a nossa presença. Então, uma ópera aberta, né? Uma obra aberta, né? Sim, com toda certeza. Ou seja, eu vou completar, continua ressoando e ressonando, é isso? Eu acho. Sim. E o momento é muito propício para que a gente busque o acabamento dessa obra aberta, esquecendo que ela é inacabável. Certo. Zé, Olívio, pode avançar aí. Olívio, tem duas questões aí. Tem uma que eu, assim, não posso... Eu teria mais duas, agora eu tenho três. Mas, de qualquer forma, eu vou... Coitado.
Você porque falou que era para a acabar. Márcia conversa muito, ela quase não deixou eu falar, então eu vou ter que tentar assim. Mas aí, mas você falou Que dessa questão absurdo. aí do momento propício, Olívio. Cara, você né? lembra que aquele momento era um momento de redemocratização do país, da Constituinte. A gente estava tentando reconstruir os escombros que aquela ditadura, não, a ditadura famosa, deixou um legado tão ruim. E eu imagino, quando você pensa que o momento é propício, que você está imaginando assim, a gente teve quase retrocedendo, né, Olívio? Então, assim, a gente vivia um momento de redemocratização, agora a gente quase viveu um momento de nem sei a palavra, voltar à ditadura do país. Pronto, né, Márcia? Me ajuda. Você está querendo inventar, né? Fica rindo, fica rindo. Mas aí, a gente quase teve um retrocesso nos anos recentes. E como é que você vê essa questão hoje? Imagina assim, como é que você vê esse cenário agora, 40 anos depois, a gente que há 40 anos lutava pela redemocratização. Onde nós erramos, Olívio? Onde nós erramos que a gente está quase voltando. E olha, ano que vem, eleição do ano que vem, não se iludam, não se iludam, tá? Quem está nos ouvindo, não se iluda. A gente tem uma grande chance, talvez pode ser uma ditabranda, pode não ser. Com o Bolsonaro seria ditadura. Vamos falar português correto. Com o Bolsonaro seria a volta à ditadura. Com o Tarcísio, essa turma aí, é uma ditabranda, né? Uma ditabranda, que é tipo assim, é uma ditadura, mas non troppo, pero no mucho, para usar aí o espanhol e meio coisa assim. Como é que você vê isso? A minha pergunta não era essa, não, mas eu acho que cabe quando você falou que é propício. Eu imaginei que na sua cabeça iluminada você pensou nisso, né? Sim. José, eu não estou pensando mais nunca. Eu não estou pensando, estou acompanhando a distância, vendo as coisas acontecerem. Eu tenho um compromisso comigo mesmo de não abrir mão de todas as oportunidades de fazer o bem a meu meio. Então, eu tenho um vínculo partidário com o PV. Certo. Enquanto, de alguma forma, me couber agindo lá, aí eu tenho alguma condição de me manifestar. Um grupo pequeno, um grupo bom, mas se a gente tivesse um jeito de demonstrar desilusão, desânimo, desconforto, eu estaria fazendo isso tudo. É duro a gente achar que as coisas não têm mais solução. Eu acho que tem, só a minha contribuição é que está em vias de esgotar qualquer possibilidade de participação. Não dirijo o carro, enfim, não tem a cidade do interior tão massacradas, então está difícil. Eu espero que as coisas melhorem. Eu vejo esperança, mas de vez em quando elas estão. A minha bichinha. Então, Olívio,
eu não quero te coisa, mas realmente eu não queria assim, porque a gente está antes que a Maria Olívia, sua filha, nos cancele, né, Márcia? Antes que ela nos cancele, porque tem um jogo do Atlético esperando e o Olívio também tem que descansar, né, Olívio? Acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre esse cenário. A gente vai conversar sobre o cenário. Agora eu queria. Hã? Oi? Como é que é, Olívio? Não entendi. Aqui do lado de cá. Tá tranquilo? Então tá. Então, tá. Você está ouvindo? Você tá vendo, ouvindo? Eu não entendi. Ô, Luna, tem uma imagem aqui que não é exatamente. Estou vendo e ouvindo e querendo sair correndo. Tá. Então vamos lá, Olívio. Adorei a sua. Só para fechar, eu coloquei essa tela aí da Dádiva. É um livro que você lançou, é isso? E você. Né, assim, o Olivinho, vamos finalizar mais leve, né? Nós fomos muito. O Olivinho que voltou para Mutum, né? Mutum. Fala um pouco dessa sua volta e como é que é isso, assim. Mas antes de você falar, eu gostaria que a Luna colocasse para mim um poema aí na tela, viu, Luna, por favor? Lá não inova a política nos grotões, lá vem ele de avião, o matuto engambelar, em ano de eleição pôs em qualquer chão de pasto, promete tudo que é gasto, necessário para as obras do lugar, chega ao grotão a pensar reeleição é mamata, o otário do eleitor vou enganar outra vez, e então vai escutar, reeleger quem mentiu e não fez, não cultivou para colher. Doutor, vai plantar batata? Bom. É um poema de Olívio, está no livro. Olívio, eu não sabia que você era poeta também, velho. Você está fazendo concorrência comigo? Pelo amor de Deus, eu vou ter que sair do cenário. Pois é isso aí. Então, fala para a gente, para finalizar, do Olívio poeta, pai, quantos filhos você tem, quais os seus sonhos, finaliza para a gente com uma vibe aí do cidadão que foi para a capital, igual eu fui, a Márcia foi, Márcia voltou, eu fiquei, você voltou. E como é que é isso? Voltar para a terra natal e aí construir um universo que é paralelo, né? Mas você está ali, mas você está lá também. Né? Como é que é isso, Olívia? Assim, fecha para a gente. A divagação, mas muito tentado. Pois eu saí de Mutum com 17 anos, meio choroso, porque deixando minha terra natal, deixando meus pais, deixando parte da minha família, mas eu tinha comigo um sonho, sair e vou voltar, é aqui que é o meu lugar. E eu concretizei meu sonho e voltei, graças a Deus. Então, fechou o círculo de minha presença e atuação. E quero que, se a Maria achar que convém, buscar virar com um tiquinho que seja mais exemplificado. Tocar o mundo. O papel agora é dela. Olívia podia aparecer um pouquinho aí, não?
Só um pouquinho, Olívia, para nós. Vem cá, Maricota. Aí. Aí. Que muito bem, ó, linda, que lindeza. Linda. Que lindeza, gente. Olívia, olha, eu vou te falar, Obrigado, viu, Maria Olívia? Você foi uma lindíssima para nós aí, viu? Você... aqui do lado, ajudando aqui, caiu o sinal, voltava de novo, mas deu certo. Fala para a gente desse pai um pouquinho aí, que coisa maravilhosa isso. Meu pai, desde pequenininho, eu chamava ele na escola, pedia para ele contar as histórias dele, aí ele ia lá, falava da ditadura com os colegas, do livro dele, até hoje chamam ele na escola para falar do convívio dele, que ele teve a oportunidade de conviver com muitas pessoas assim, importantes na cultura mineira e do Brasil também. Um dia desse, a gente estava arrumando aqui em cima, o andar de cima, e eu estava tirando as caixas do armário nosso aqui. Aí eu achei só se eu tinha separado para mostrar um livro de colagens dele com panfletinhos da época da Letra e Música, não era? Letra e Música, bacana. Panfletinhos que tinha de convite para o pessoal ir para os encontros lá, muitos nomes que eu nem conhecia, mas muito que o pessoal de hoje gosta, são famosos até hoje, que eu escuto também. É muito legal ver que ele fez parte dessas coisas também, até hoje. E é muito legal esse bacana de vocês também tentarem não deixar esse projeto morrer e essa lembrança que tem morrer também, porque é uma coisa assim muito rica e que pessoas assim, da minha idade, com 17 anos, não fazem nem ideia de que tinha, de que ainda tem. Tal. Bacana demais, viu, querido? A sua participação foi importantíssima. Você não imagina, esse depoimento mostra, esse movimento é exatamente para pessoas como você que vão vivenciar aí esse mundo que é totalmente diferente que nós vivemos, né, Olívia? Mas que é o famoso admirável mundo novo que o Aldous Huxley nos falava, né? Admirável mundo novo. Que venga. Isso. Muito obrigado, viu, Olívio? Vamos liberar você. Prazer imenso, prazerão muito grande. Que esse projeto só vá incorporando até ganhar uma dimensão aí de que a gente tem que dar as mãos e fazer dele uma vida longa em benefício de quem acredita que a cultura tem jeito. E tem jeito, então vamos remando para ver o que a gente faz dela. Vou lá que eu estou ansioso para ver o meu cruzeirinho. Só a cultura salva. Muito grande para toda a turma de vocês aí. Eu estou à disposição, ainda meio gaguejando a forma de participar. Pouca lembrança, mas é o que eu vivi. Tá? Fiquem com Deus. Como diria o Neruda, vivemos. Obrigada. Né? Obrigado, viu, Olívio? Obrigadão, viu? Deus eu é que agradeço muito. Eu é que agradeço muito. Valeu.